até que enfim as devidas apresentações aqui da moto para o canal Qual Sua Viagem, né? Já devo ter feito uns 2 ou 3 vídeos aqui com ela, numa pura ansiedade, tá, galera? Baita de uma moto, mas eu devia aqui para vocês uma apresentação oficial, né? E também a revelação do nome da nossa nova companheira aqui do canal, tá? Quem não se inscreveu ainda, galera, se inscreva, curta, comente, compartilhe esse pacotão do YouTube aí, que é importante para eu ganhar relevância aqui na plataforma e continuar trazendo vídeos bons para vocês, tá? Esse daqui não é um canal de análise de moto, mas eu pretendo, né, trazer com um pouco mais de experiência aqui, pontos positivos e negativos e talvez até uma análise mais técnica dessa moto aqui para vocês, porque tem pouquíssimo material sobre ela aqui no Brasil. E essa é uma moto, né, da Triumph, é uma Scrambler 1200 XZ, tá? De 1200 cilindradas, que eu queria apresentar aqui os pontos como usuário, tá? Esse canal não é de análise técnica, não sou avaliador, não sou crítico de motos, tá? Esse é um canal de viagem. Então, de novo, né, se vocês não querem perder os conteúdos que eu trago aqui para vocês, agora com essa moto, não se esqueçam de se inscrever, tá bom? Então vamos lá, tem bastante coisa aqui para mostrar para vocês, espero que vocês gostem. E no final vou revelar o nome dela para vocês. Bora! Então, galera, começando aqui, tá? Essa é uma Triumph Scrambler 1200 XZ, tá? O motor dela é um motor Bonneville de 1200 cilindradas. É o mesmo motor que equipa as Bonnevilles, a Speed Twin, que também é uma moto ali da Triumph. Legal. Essa moto, ela faz parte ali da linha clássica retrô, né, que a própria Triumph autodenomina. Mas o bacana dessa moto é que ela tem todo um pacote de tecnologia que, apesar dela ter esse visual retrô, ela apresenta aqui pra gente também para trazer conforto e para trazer segurança, tá? Então, começando aqui, é uma moto que tem um tanque de 14 litros, tá? Não é um tanque tão grande, mas é uma moto que faz ali na média, se você pegar leve no acelerador, na casa dos seus 18 a 20 km por litro. Então a gente está falando ali de aproximadamente 280, 300 km de autonomia. Legal? Um ponto importante aqui dessa moto também, galera, é o escapamento, tá? Que talvez é o ponto de preocupação que eu vou falar aqui no final do vídeo, então fica comigo aqui até o final. Quero mostrar aqui para vocês também o nível de detalhe e o nível de acabamento que essa moto possui, galera. Dá pra gente perceber aqui pelo carinho, né, no acabamento, não só das proteções do escapamento, mas também aqui do cabo de vela, de outras proteções que é alumínio, tá, galera? Escovado. A moto tá um pouquinho suja. Fiz um pouquinho de trilha aqui. Mas olha o nível de acabamento dessa moto. Mostrando aqui desse outro lado para vocês. Aqui tá o nome dela. É um carinho que você só vê em motos padrão BMW, Ducati, enfim. Essa moto ela é lançada em 2 versões, que é a XC e a XZ. A XZ é um modelo mais completo e ela tem alguns adicionais que já vem nela de fábrica, tá? Como por exemplo, protetor de mão. Ela tem um curso de suspensão maior, enquanto que a XC tem um curso de suspensão de 200 mm, que já é um baita de um curso. Essa daqui tem um curso de suspensão de 250 mm, tá? E ela tem também algumas outras coisitas ali, como por exemplo, um modo de pilotagem Off-Road Pro, né, que desliga todos os controles
da moto, tanto de tração, de estabilidade, de ABS, realmente para quem tem habilidade, né, para quem tem prática aí em praticar o off-road. Legal? Esse paralama aqui é um paralama também de alumínio escovado, que traz muita robustez para a moto, galera. Aqui a gente está falando de discos duplos, né, de freio na frente. Tanto o disco como as pinças são Brembo de 300 milímetros, tá? Aqui a gente tem um Aerokeep. O Aerokeep é o cabo, né, de freio que passa os fluidos, mas ele tem uma malha de metal por dentro que evita a expansão e evita que o freio fique borrachudo. É uma moto que é refrigerada a líquido, tá, pessoal? Então aqui a gente tem um radiador dela e aqui a gente tem uma proteção, né, para pedras, enfim, para não amassar a colmeia ali de resfriamento. Aqui a gente tem uma proteção de alumínio, né, que é como se fosse um protetor de cárter, digamos assim, né? Protetor de cárter. Toda a pedaleira dela aqui, galera, também é de metal, tá? Aqui a gente tem uma regulagem de altura. Se você quiser, dá para você tirar essa borracha e ficar só no aço mesmo, no alumínio, né, para grudar na bota quando você estiver numa pilotagem ali mais agressiva. Aqui dá para você trocar esse sinalizador aqui de inclinação, né, porque você vai inclinando a moto, vai raspando, isso daqui vai gastando, então se gastar muito você consegue trocar e colocar um outro, né. Eu, como não tenho habilidade, então obviamente eu não vou gastar isso daqui, cara, não vou nem encostar no chão, né. E o mesmo nível de carinho, né, e acabamento a gente tem também aqui na pedaleira traseira, tá? Aqui a gente tem o garfo dela, garfo não, é a balança, né, a balança traseira toda em alumínio, tá? Um ponto negativo da moto aqui, galera, eu vou fazer em breve vídeos de 5 pontos positivos e negativos dessa moto, mas um ponto ruim, mas que eu comprei ciente, é que a corrente, né, quando a gente passa em buraco, ela fica batendo e fazendo um barulho, tá? Então isso daqui é um ponto estranho, mas a moto é preparada, foi projetada assim, eu comprei ciente desse barulho. Aqui na parte traseira, nós também temos disco da Brembo, tá? Tanto o disco e como também a pinça. Um dos pontos altos aqui da moto, galera, é a suspensão traseira da Öhlins. Olha que fino. E tem toda uma regulagem, tá, galera? Aqui a gente tem regulagem, aqui a gente tem regulagem. Falando aqui da parte da frente, a gente também tem regulagens nesse garfo, né, nessa suspensão invertida da Showa. Legal? Ela é toda LED, tanto na parte traseira como na parte dianteira, tá, galera? Eu vou ligar aqui para vocês verem o sistema de iluminação dela. Legal, dá pra gente perceber o quão bem acabado ela é. Setas, esse daqui é um opcional, tá, galera? Que são os faróizinhos de milha. Vou ligar aqui para vocês verem. Dá para você deixar só na luz de posição ou no farol baixo. Aqui a gente tem um farol alto. E se vocês quiserem também, dá para ligar os milhas. Bem legal, né? Bem legal. Mostrando aqui a parte dos botoeiros, galera. Então a gente tem todo um sistema aqui de aquecimento de manopla com 3 níveis, tá? Aqui a gente também tem toda uma parte de regulagem, né, de força e de distância aqui, dependendo do tamanho da mão. Aqui atrás a gente tem o pisca do farol alto. Aqui a gente tem o controle de cruzeiro, ela tem controle de cruzeiro. Aqui a gente tem o farol de milha, legal. Aqui a gente tem o seletor de modos de pilotagem, que eu já vou mostrar para vocês. Aqui a gente tem a seta,
esquerda, direita para desligar. Aqui a gente tem a buzina. E aqui a gente tem um joystick para mexer nos instrumentos da moto, tá? Aqui é do lado esquerdo. Lado direito a gente tem aqui o pisca-alerta, botão para ligar a moto, o afogador e botãozinho de home que leva a gente aqui para os controles, né, para a configuração da moto. Os manetes aqui também, galera, são da Brembo, tá? Assim como o reservatório do fluido, tanto dianteiro como traseiro. O manete aqui é da MCS. Isso daqui não é da moto, tá? Isso daqui é um suporte de GoPro. Aqui a gente tem, né, um espelhinho que também é de metal, não é plástico, tá, galera? E aqui a gente tem um acabamento de alumínio na parte traseira ou na parte frontal, sei lá. A alma desse protetor de mão aqui também é toda em alumínio. Olha que coisa espetacular. Aqui a gente tem uma pequena bolha original da Triumph, mas é um acessório, tá? Então normalmente a moto não vem com isso daqui. O painel da moto você consegue controlar por aqui. Então dependendo do reflexo, né, do sol. Ah, tá batendo muito reflexo na cara. Você pode inclinar, desinclinar. Tá? Então te traz um pouquinho mais de conforto. Dá pra gente fazer isso com uma mão só. Apesar de ser bem firme, dá pra fazer com uma mão só. Aqui a gente tem uma entrada de chave que é uma entrada só para travar o guidão da moto, tá? Essa moto tem uma chave keyless, né? Uma chave por aproximação, que eu já vou mostrar ela para vocês. Legal? E aqui na parte da frente, acho que é isso, tá? Vamos falar agora, galera, do escapamento, tá? Ela tem esse escapamento alto por conta da pegada scrambler dela, né? Ou seja, scrambler, se a gente traduzir ao pé da letra ali do inglês para o português, a gente está falando de mistura, né? Misturador. Então é uma moto que tem uma pegada mista entre o off-road e a pegada urbana, tá? Então ela tem esse escapamento alto para ela poder passar em ambientes com água, né? Até aqui, mais ou menos, até essa altura, para que ela não entre no escapamento, né? Para que ela não tenha retorno e não entre no escapamento. Então é por isso que ela tem esse escapamento aqui nesse modelo, que na minha opinião é o charme da moto, tá? É isso daqui que diferencia, é isso daqui que deixa a moto com visual espetacular, na minha opinião. Pode dividir opiniões, tá, galera? Eu já vi pessoas falando que, cara, acho o modelo dessa moto meio estranha, preferiria que o escapamento fosse embaixo também, como as motos tradicionais, enfim. Gosto é gosto, mas de modo geral, quase todo mundo acha essa moto aqui muito bonita, muito diferente, e eu acho ela linda, galera. Esquenta, esquenta, galera, esquenta, esquenta, esquenta pra caramba, tá? Então, uma coisa que eu vi em alguns vídeos brasileiros, né, de jornalistas, é falando que é tranquilo, escapamento, enfim. Não é nada, galera, é quente pra caramba, tá? Então eu fiz duas melhorias aqui pra ficar um pouco mais confortável. O que eu fiz? Eu coloquei esse adicional que eu comprei na Shopee não, no AliExpress, paguei R$120, mas aqui é justamente onde fica a perna do piloto, então eu não fico encostando nem aqui, então ela tem uma proteção adicional. E por dentro, eu não coloquei aqui porque aqui não precisa, galera, tá longe da perna, enfim, tá? Mas a partir daqui, eu coloquei uma manta, que não é fibra de vidro, é uma manta de cobalto, se não me falha a memória, tá? Cobalto, eu vou escrever aqui, tá? Se não for cobalto, é uma manta que eu comprei ali da Metal Horse, né, uma manta de performance, e eu coloquei até aqui, porque aqui é a parte onde que é encostada a perna do garupa, tá? E minha esposa reclamou demais que esquenta, que ferve, então eu coloquei até aqui. Não coloquei até aqui porque aqui o vento bate, vai para trás, então não tem perigo de encostar, e eu também não queria tirar esse acabamento escovado maravilhoso aqui da parte traseira. Então eu coloquei só até aqui, tá? Como é tudo inox, né, não tem o perigo de oxidar, de acelerar ali o processo de corrosão do material,
tá? Que se você coloca num escapamento que é feito de aço carbono, vai acelerar muito o processo de desgaste, porque molha, né? E nem sempre fica seco, enfim. Mas como isso daqui é tudo inox, então coloquei tranquilamente aqui sem medo de ser feliz e não estraga o visual da moto, tá, galera? Então, esse é um ponto que eu fiz de melhoria. Aliviou, mas mesmo assim ainda continua muito quente, tá, galera? É que eu não tenho um termômetro, né, a laser ali, mas qualquer dia eu quero medir para ver quanto que fica a temperatura dentro dessa região, tá? Galera, essa é a chave presencial da moto, tá? A gente tem o canivete que não serve para ligar, mas esse canivete serve apenas para a gente destravar a tampa do tanque aqui, legal. Para a gente travar a moto aqui, deixa eu desligar para não gastar bateria, né? Para a gente travar o guidão da moto e para a gente abrir aqui a parte traseira do banco, que eu vou mostrar para vocês como que é embaixo, tá? Simples assim, só levantar. Então, galera, essa daqui é a parte interna, tá? A parte de baixo do banco. O que a gente tem aqui? A gente tem esse pequeno CC-bar, né? Segura a mão aqui, o piloto segura a mão, esqueci o nome desse negócio, que é feito de alumínio, tá? Aqui a gente tem essa lanterna traseira que estranhamente fica em cima do paralama traseiro, né, que também é de alumínio, mas ele fica aqui estrategicamente por conta das pedras, né? Então, voando pedra aqui no off-road, não tem perigo de acertar e quebrar a lanterna, tá? Então ele fica aqui em cima e eu acho bonito pra caramba, tá? Aqui a gente tem um pequeno compartimento, galera, que cabe tranquilamente um celular. Aqui a gente tem uma saída USB para carregamento, né? Então você pode colocar um cabinho aqui enrolado, celular deitado aqui e deixa ele carregando ao longo da sua viagem. Aqui é um sensor de presença. Caso o controle da chave acabe, a bateria do controle da chave acabe, você pega uma outra chave que vem com ela, que eu não trouxe, tá? Que é a chave reserva. Você coloca essa chave aqui, essa chave tem um sensor que junto com esse outro sensor aqui, libera o sistema da moto pra gente sair, tá? Inclusive, deveria ter trazido, tá? Deveria ter trazido. Aqui foi da onde que eu comprei, tá? Essa moto, ela veio, galera, lá de Santa Catarina, Pomerode, tá? Por quê? Essa moto eu já venho namorando há mais de um ano, galera. Eu já venho namorando essa moto há mais de um ano, galera. Então, essa cor específica, né, com a quilometragem atual dela, eu só encontrei em Santa Catarina. E por um preço também, né, interessante, né? Então, comprei lá, paguei o frete para ser entregue em São Paulo, mais especificadamente em Carapicuíba, né, que eu tenho familiares que moram lá. Aí eu saí de São José do Rio Preto e fui buscar. Então, minha primeira viagem foi de Carapicuíba para São José do Rio Preto, que dá mais ou menos uns 500 quilômetros. Para colocar o banco aqui de volta, galera, tão simples quanto tirar, tá? Eu não sei se isso daqui é couro, tá, galera? Depois eu preciso pesquisar. Não sei se é couro ou se é sintético, tá? Não tenho a mínima ideia. Mas para colocar é bem simples. Aqui a gente só encaixa. Encaixa aqui. Aqui já tem um encaixe automático. Só apertar até o clique. Só isso. Pessoal, agora eu vou montar na moto para eu mostrar para vocês aqui o painel de instrumentos, tá? O que a gente tem de funções ali. Vamos lá. A moto é alta, hein? Eu tenho 1,82 e eu fico na pontinha do pé. Fico na pontinha do pé aqui. Então vamos lá. Deu o primeiro sinal. Ela faz uma apresentação, ela fala ali o nome do piloto. Ela tem um sensor, galera, de luminosidade, que durante o dia ela deixa o fundo do painel branco e à noite ela deixa o painel escuro, tá?
E claro, tem como vocês também selecionar se você quer sempre branco ou sempre escuro. Tá legal? Então vamos lá. Aqui ligo para baixo só para ligar as bombas dela. Tá certo? Aqui ela já mostra o seletor de marcha. Vou colocar aqui no neutro. Tá no neutro. E eu vou desligar a bomba. Vou deixar só o sinal da bateria mesmo aberto, tá? Então vamos lá, vamos mostrar primeiro aqui um menu para vocês. A gente clica aqui na casinha. A primeira coisa que é apresentada são os modos de pilotagem. E aqui a gente tem o modo Rider, que é um modo personalizado. O modo chuva, que deixa a moto mais dócil. Modo estrada, né, road, que é um modo intermediário, é um modo do dia a dia. Um modo esportivo. Aqui a gente tem um modo off-road que desliga o controle de tração, mas ainda deixa o ABS frontal ligado, ela desliga só o traseiro. E aqui tem um off-road Pro. Esse modo de pilotagem, galera, só tem nesse modelo, tá? Que é uma XZ. E ela desliga tudo, ela deixa a moto pura, seca, tá? Para quem, obviamente, tem habilidade, tá? Eu nunca coloquei e não pretendo colocar tão cedo, então a gente deixa aqui no Road. Tem como nós selecionarmos, né, exatamente o que a gente quer deixar no Road, então o que a gente vai deixar de controle de ABS, de mapa, de controle de tração ou deixar no modo tradicional. Próximo modelo aqui é a configuração da moto, então aqui eu consigo colocar os indicadores, que na verdade são os piscas, para eles se desligarem automaticamente ou não, ou só no modo manual, tá? Aqui a gente tem o controle de tração, que eu posso desligar ou não. E aqui mostra a data da próxima manutenção, que é daqui a 8.500 km ou no dia 1 de fevereiro de 2025, tá? Moto toda revisadinha, pessoal. Configuração de percurso, que é a questão do trip da moto, tá? Aqui são as definições da tela, né, do ecrã, que está em português de Portugal. Então eu consigo selecionar o tema, que é um tema analógico ou um tema digital. Aqui eu consigo selecionar o brilho. Aqui eu coloquei como alto contraste, porque eu piloto mais essa moto durante o dia. E aqui eu consigo selecionar, né, a questão da velocidade, se é milha por hora, se é quilômetro por hora. E aqui é um ponto bem legal, que é o nome do cavaleiro, né, ou seja, o nome do piloto. E eu consigo colocar o meu nome aqui nessa opção. É uma bobeirinha, mas é legal, sabe? É interessante, é gostoso, é legal. Relógio, data, enfim. E aqui tem como a gente selecionar e restaurar todos, tá? Então o menu da moto é isso, tá, galera? Eu vou mostrar aqui o que a gente tem. Vou ligar a bomba e eu vou mostrar aqui o visual dessa moto, tá? Eu consigo selecionando aqui pelo joystick o que eu quero mostrar aqui no painel. Então eu quero deixar aqui do lado direito os contadores de autonomia, né, e de consumo instantâneo e de consumo médio. Eu posso deixar os mostradores tanto de combustível e de temperatura do líquido de arrefecimento. Aqui eu posso deixar uma opção para eu mudar o contraste, tá, do painel. Aqui eu consigo escolher o tema Cronos ou um tema Quartz. Deixa eu mudar aqui para vocês verem. Esse daqui é um tema Quartz, né, que digamos que ele copia, né, um painel analógico. E aqui tem um tema Cronos, né, mais digitalzão. Eu gosto mais desse. Beleza? É basicamente isso. Ah, e aqui mostra o tempo, né, que eu tô pilotando ela, durante quanto tempo, a quilometragem média e quantos quilômetros eu rodei desde a última vez que eu marquei o trip. E por fim, turma, vamos escutar o barulho aqui, o ronco desse motor, né? Então, para ligar, independente se ela tá em neutro ou não, padrão Triumph, tá, galera?
sempre com a embreagem, né, apertada, né, sempre com ela aqui toda pressionada. A gente liga aqui a bomba, terminou de fazer a leitura, a gente aperta de novo. Como tá no neutro, então eu vou soltar. Para desligar, toque para cortar a alimentação, mas ela ainda continua ligada, e mais um para desligar totalmente. E falando aqui de 0 a 100, vou colocar também um outro trecho aqui para vocês, né, para vocês terem uma ideia comigo, né, como que é o 0 a 100 dessa moto, de um modo amador, tá, galera? De um modo amador. Eu sei que dá para tirar muito mais, né, com pilotos ou com pessoas que têm mais experiência, mas como não é o meu caso, vamos embora no que a gente tem aqui. Bom, galera, vamos fazer aquele 0 a 100 aqui, amador, aproveitando que a gente está num pedaço da rodovia aqui que é reto e não tem ninguém, tá? Então aqui a gente está no modo de pilotagem road, que é o intermediário, né, que é do dia a dia, e vamos embora. Muito rápido, né? Eu senti que ele deu uma cortada ali no início, provavelmente para não derrapar o pneu traseiro, né? Galera, então é isso. Essa é a nossa Triumph Scrambler 1200 XZ azul, tá? E revelando aqui para vocês, como eu prometi no começo do vídeo, o nome dela vai ser Celeste. Por que Celeste? Por conta do azul. Mas Bruno, não é azul celeste, não tem problema. É celeste porque lembra o azul e é um azul bonito, né? Não chega a ser exatamente um azul celeste. Então, essa daqui vai ser nossa companheira. Espero que por muito tempo aqui no canal. Espero trazer boas viagens, bons vídeos aqui para vocês. E que isso motive, né, vocês também a pegarem a motinha, pegarem o carro ali de vocês e se aventurarem com responsabilidade, com sabedoria aqui no interior do nosso Brasilzão. Beleza? Quem ainda não se inscreveu, galera, de novo, se inscreva, curta, comente, compartilhe. O seu comentário também é bem importante, tá? Para a plataforma entender e trazer relevância aqui pro canal, né? Para divulgar para mais pessoas. Então, conto bastante com a inscrição de vocês. E não se esqueçam, né, de acompanhar aqui o canal. Toda terça-feira, 8 horas da noite, eu trago vídeos novos em cidades diferentes no interior do Brasilzão aqui para vocês. Antes com a Harley, antes com a DV, de vez em quando o carro e agora com a nossa querida Scrambler. Beleza? Galera, fiquem com Deus. Tchau, tchau.